É com prazer, satisfação, que eu vou conversar neste momento, aqui no programa, com o deputado estadual do PP, deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Zé Milton, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Notícias. Obrigado, Moro. É uma honra poder estar participando do seu programa e com toda a audiência aí do programa da Rádio Imigrantes, né, com todos os ouvintes aí do programa Café com Notícia. Para nós é uma alegria poder estar conversando com você. Muito bem, perfeito. A nossa recíproca também é verdadeira. Eu gostaria de falar com o deputado a respeito, primeiramente, um assunto, né, sobre o setor agroindustrial, já que o deputado, né, faz parte como presidente da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, Agricultura e também Política Rural, né? E houve uma reunião muito importante a respeito desta situação, ou seja, garantir a segurança nas atividades do setor agroindustrial. O deputado pode trazer mais informações para o nosso ouvinte? Moro, é um trabalho que vem sendo feito já há uns 15 dias, né, por nós lá na Comissão de Agricultura. Nós sofremos na semana anterior a interdição de um frigorífico, né, lá em Pumirim e um outro parcialmente no município ao lado, com relação aí a funcionários e tal, acusação do Ministério do Trabalho. Interditou 2 frigoríficos por causa da questão sanitária do Covid. Uhum. E a cadeia produtiva que nós estamos nos referindo mais aqui são a questão dos frigoríficos. Sim. Por isso nós fizemos vários encontros, reuniões e ações, né, para evitar o fechamento dessas plantas, porque é uma cadeia produtiva muito complexa. Né? O frango, antes de chegar na prateleira do supermercado, ele começa 6 meses atrás lá, né, para chegar, produzir e tal, abater e tudo mais, né, gerar o pinto, incubar, e é uma cadeia produtiva muito longa, não pode ser interrompido. Um frigorífico é diferente de uma madeireira ou de uma cerâmica, por isso, só que está tendo uma ação muito forte do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de outras instituições, no sentido de que devam fechar essas plantas. Por isso, nós na Assembleia Legislativa, trabalhamos na construção de um protocolo comum, né, entre o setor dos frigoríficos e também o setor das autoridades sanitárias, estaduais e federais. Então foram vários encontros com diversos secretários e nesta última quinta-feira marcamos uma audiência, intermediamos uma audiência do setor, Associação Catarinense de Avicultura, também o Sindicato da Indústria da Carne, com o governador Carlos Moisés, onde colocamos para ele, primeiro, a importância desse setor econômica e socialmente para Santa Catarina, né, todos os cuidados que já vêm sendo tomados, mas a necessidade de que houvesse uma legislação apropriada para proteger a saúde do trabalhador em primeiro lugar. Temos que proteger o trabalhador, mas ao mesmo tempo também temos que proteger a nossa economia, mas mais do que a economia, o setor de frigorífico produz alimento, ele é uma atividade essencial nesse momento de pandemia. E no caminho que vinha sendo tomado, várias plantas seriam fechadas. Na semana passada, nós tínhamos uma equipe do Ministério do Trabalho em Nova Veneza, acompanhando ali na Agrovêneto algumas questões. Então, o que nós acertamos? Criar uma legislação única, alinhada com o governo federal, o governo estadual e o setor produtivo de Santa Catarina, com o primeiro objetivo, proteção da saúde dos trabalhadores. Segundo, em comum acordo com as empresas, para que todas possam adotar e que não deixa nenhuma brecha na lei para que alguém possa buscar interdição, fechamento de frigoríficos, né? E as empresas se comprometeram a fazer testagem nos funcionários, a afastar os funcionários do grupo de risco, todo funcionário que tiver com um sintoma próximo à Covid ou uma suspeita já vai ficar em casa, aumentar o distanciamento nos refeitórios, nas áreas de uso comum, porque dentro da planta frigorífica, o trabalhador está mais protegido lá do que quando está em casa ou na comunidade, porque lá ele é todo paramentado, né? É um setor que já sofre fiscalização federal em função de outras questões sanitárias para poder exportar carne. O problema mais é nessas áreas comuns, no caminho da ida e vinda, né? Então os frigoríficos também estão assumindo compromissos
E no início dessa semana está saindo aí uma legislação única do governo estadual, do governo federal, para fazer esse regramento e levar uma tranquilidade jurídica para os frigoríficos catarinenses e também para os trabalhadores, porque o trabalhador também não quer que a empresa pare, porque acaba também criando uma insegurança para ele. Então foi uma negociação bastante demorada, bastante difícil, porque envolve muitas questões técnicas, né? Médicos dos frigoríficos, médicos da Secretaria da Saúde, Poder Judiciário, mas nós tivemos um belo encaminhamento, né? E nesta semana já começamos a colher os resultados dessas ações, protegendo o trabalhador, mas permitindo com que os frigoríficos, devido à complexidade da cadeia produtiva, possam continuar trabalhando. Só para o ouvinte da Rádio Imigrantes ter uma noção, sim, Santa Catarina, Moro, por dia, no dia de hoje, segunda-feira, nós vamos abater 3 milhões de frango e 30 mil suínos. Se nós sairmos dessa pandemia, produzindo o que nós estamos produzindo, com problemas sanitários em boa parte do mundo, nós vamos nos tornar uma potência em termos de proteína animal nos próximos anos. Os nossos frigoríficos vão poder produzir muito e o agricultor também vai ter renda por isso. E quando a gente fez todo esse caminho, foi sempre pensando no produtor, no dono do chiqueirão, do aviário, né? Porque se o frigorífico fecha, nós teríamos que abater esses animais e enterrá-los com prejuízo para todo mundo. Então essa foi uma ação que nos preocupou muito nos últimos dias, mas o acordo firmado, o entendimento firmado com o governador Moisés no final da última semana nos deixou mais tranquilo e a partir dessa semana esperamos que as coisas voltem à normalidade, protegendo o agricultor, protegendo o trabalhador e protegendo também a indústria e lá no supermercado a dona de casa, né, que precisa ter os alimentos à disposição da família nesse momento de pandemia. Ok, então, perfeito. Uma boa informação, então, para o trabalhador dos frigoríficos. Agora vamos permanecer um pouquinho também, falando um pouquinho de saúde, porque também durante a semana que passou, os hospitais aqui de Turvo, o São Sebastião, o Santo Antônio de Timbé do Sul e também o São Roque de Jacinto Machado foram incluídos dentro da política hospitalar catarinense. O deputado poderia nos explicar como isso aconteceu? Olha, Moro, esse é um projeto de lei de nossa autoria, né, que foi aprovado por todos os deputados e 54 hospitais, entre filantrópicos e municipais, ficaram fora da política hospitalar porque não tinham produção anterior. O Hospital do Turvo merecia já estar na política hospitalar há muito tempo, mas ficou fora porque ele fez um contrato de última hora, a mesma coisa Jacinto Machado. Então nós criamos uma lei que, devido à pandemia, o Estado inclua em porte 1 todos esses hospitais, para dar uma certa segurança, condições de gestão, né, para os hospitais. Houve um veto do governo, foi derrubado o veto, e agora deve estar sendo sancionado aí nas próximas semanas, né? E para o governo também vai ser bom, porque esses hospitais foi suspenso aí desde fevereiro as cirurgias eletivas. E eles acabaram ficando sem faturamento, o que deixou eles muito vulneráveis, ficaram com despesa e sem faturamento. Agora, a partir dessa semana, muitos desses hospitais poderão reiniciar as cirurgias eletivas, que também foi uma conquista, né, do trabalho feito na semana anterior. E mais do que isso, eles passam a receber um valor mensal, né, o mínimo que cada hospital vai receber serão aí por ano aí uns 240, 250 mil do governo do estado para complementar essa diferenciação. E alguns hospitais até mais do que isso, né, que serão classificados em outros portes. Mas eles passam a ser incluídos e ter um faturamento, um contrato com o governo do estado mensalmente. Isso vai trazer uma tranquilidade para os administradores que passam por um momento muito crítico, né? Os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, porque eles são quem estão atendendo os pacientes, né? O governo não tem hospital para atender uma pessoa no interior do estado. Quem atende isso são os hospitais filantrópicos, são os grandes parceiros, mas o faturamento deles ficou muito baixo, foi cortado, né? E eles continuaram mantendo os funcionários com grande despesa. Por isso eu criei essa lei, que agora foi aprovada, só vai para a sanção do governador esta semana e vai dar um certo suporte para os hospitais de Timbé, de Turvo e outros aqui da nossa região. Perfeito. Parabéns, então, também pela essa iniciativa, deputado Zé Milton. Eu gostaria de saber agora de você
uma opinião, uma análise, né, sobre esse momento que está sendo vivido pelo governo Carlos Moisés. Pedidos de impeachment, enfim, até o ex-presidente estadual do PSL, o Lucas Esmeraldino, já divulguei essa informação no início do programa hoje, também está pedindo desfiliação do partido. Eu gostaria que o deputado também fizesse uma análise para os nossos ouvintes. Olha, Moro, é um momento muito delicado, né? Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, né? Primeiro, nós temos essa crise do Covid, já conhecida por todos, né? Que mexeu com a vida de todos nós. Sim. Depois, nós temos tido, isso tem gerado também uma crise econômica sem precedentes. A gente ainda não sentiu tudo. Nós vamos sentir no final do ano, no próximo ano, crise financeira, desemprego, que é tão grave, né, quanto as proporções da doença. E aqui em Santa Catarina, e também no Brasil, nós estamos vivendo uma crise política enorme, né? O governo cometeu alguns erros, né? Alguns secretários do governo cometeram alguns erros, não o governo como um todo, né? Que tem causado muita dificuldade nesse momento. E passa por um momento muito delicado o governo do Carlos Moisés, né? Nessa questão política administrativa, certo? E é lamentável, porque era uma hora que nós precisamos de união, de estar todo mundo trabalhando para enfrentar as dificuldades, temos ainda essas questões. Eu espero que o governo consiga resolver internamente essas questões administrativas, que consiga, né, que sejam punidos todos os culpados aí, nessa questão da compra dos respiradores, né, que as pessoas que realmente fizeram isso, que têm culpa no cartório, que sejam punidas, né? Uhum. E eu espero que o governo saia disso o mais rápido possível para que a gente possa cuidar da estrutura de saúde do Estado para proteger as pessoas, né? O foco, nesse momento, não poderia ser outro, né, que não seja cuidar da saúde das pessoas, criar estrutura de hospital, de profissionais médicos, enfermeiros, para atender a população. Caso precise, nós temos que estar ali. Até o final de maio, como eu já disse há uns 40 dias atrás, a nossa estrutura é suficiente. A gente precisa ampliar ela no mês de junho. Então eu espero que o governo saia o mais rápido possível, né, dessa situação. Ele tem dificuldade porque é um governo muito novo, que não tem conhecimento político de governança suficiente para enfrentar o que ele está enfrentando, o que causa muita dificuldade nesse sentido. Uhum. E tem denúncias muito graves, né, que estão sendo apuradas. Então nós estamos aguardando aí as investigações do Ministério Público, do Tribunal de Contas e também de uma CPI dentro da Assembleia Legislativa, para ver o que vai apurar isso, para saber quais são os próximos passos. Então, no momento que tem se visto, são 2 secretários que já saíram, agora com essa notícia do Lucas é o 3º, né? Uhum. E a gente espera que a partir daí o governo possa se recompor e tocar o Estado, porque nesse momento, né, nós temos tempo aí para punir, para avaliar quem tem culpa no cartório. Mas nós precisamos, nesse momento, às vezes não podemos ter tempo para salvar uma vida. Então, o que eu tenho proposto, né, é a união das pessoas, de todos, empresários, políticos, lideranças comunitárias, agentes públicos, governo, né, no enfrentamento aí no inimigo comum que é a Covid, e que os organismos de fiscalização, inclusive nós na Assembleia, sigamos investigando e acompanhando aí para apurar todos os equívocos e erros, né, que houveram aí no início desse ano, principalmente na Secretaria da Saúde. Mas que isso não possa prejudicar, né, a estruturação do governo para enfrentar a questão da doença. Temos que também fazer uma referência, a gente não pode só dar notícia ruim, eu tenho que ser coerente, né, que as ações do governo até aqui, Moro, colocaram Santa Catarina numa situação melhor do que 80% dos estados brasileiros, né? O nosso índice de infecção, de letalidade, de tratamento, né, as decisões foram acertadas até o presente momento nesse quesito. Sim. A preocupação é o que a gente tem pela frente, mas obviamente que uma coisa não pode coadunar com a outra, né? Não podemos aceitar o erro, o mau uso do dinheiro público, isso é algo que nós não aceitamos mais no Brasil e aqui em Santa Catarina muito menos. Perfeito. Ok, então essa também é a sua avaliação do momento então vivido pelo governo Moisés. Deputado, só para a gente encerrar, você acredita em realização de eleições este ano?
porque o Tribunal Superior Eleitoral está cumprindo todas as regras, né? Existem alguns movimentos para eleições somente o ano que vem ou até 2022. Qual é a opinião do deputado Zé Milton nesse momento? Olha, Moro, eu torcia muito para que as eleições fossem prorrogadas, né, para 2022 e pudesse fazer todas juntas. Eu acho que seria um momento importante nisso. Mas tem algo, a nossa legislação é bastante firme nisso, né? Foi feita em 88, com o objetivo de que você até pode fazer uma eleição para um mandato de 6 anos, mas você não pode fazer uma eleição para 4 e empurrar o mandato para 6. Foi feito isso para evitar que alguns governantes, né, ou que aparecesse, não veio ninguém, né, que quisesse fazer o que fizeram na Venezuela, né? Não, esse ano não vai ter eleição, daqui a 2 anos. E o presidente foi ficaram 30 anos, né, e aí acabou quebrando o país. Então a nossa Constituição foi feita para evitar, né, golpes de Estado. Ela foi feita para isso, que alguém fosse prorrogando. Então por isso que algumas cláusulas dela não dá para mexer, mas talvez prorrogar as eleições até dezembro seja a solução, ou não sei o que o TSE vai decidir, mas eu acho que vamos ter eleição esse ano, né? Mas o meu posicionamento, se houver uma brecha na lei, se depender do meu voto, seria para que as eleições fossem prorrogadas para 2022 e a gente fizesse uma eleição só. Eu acho que seria mais econômico, mais racional nesse momento. Mas a gente tem que pensar, a sociedade não é só agora, nós temos que pensar o Brasil daqui a 10, 20 anos, né? Então, por isso que talvez o TSE, que é quem tem que analisar todas essas questões, vai propor a eleição ainda esse ano. Perfeito, então. Deputado, muito obrigado pelas suas manifestações aqui no nosso programa. Quero agradecer imensamente, desejar um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana e até, lógico, uma próxima oportunidade, principalmente para nós falarmos um pouquinho a respeito das eleições aqui na nossa região, com certeza. Moro, eu que agradeço mais uma vez o privilégio de participar do seu programa. Quero deixar aqui uma mensagem de união, né? Nós temos que nos unir nesse momento todos, né? No enfrentamento aí às questões de saúde da população, né? Acolher o nosso próximo, a solidariedade tem que ser algo muito presente, já é na alma do catarinense, e deixar aqui uma mensagem de fé e esperança, né? Que Deus siga conosco, que os nossos cientistas e médicos consigam descobrir o mais rápido possível um tratamento eficaz para essa doença e que a vida de cada um de nós possa voltar ao normal. No mais, sigo à disposição aí das lideranças e da região naquilo que a gente puder ser útil como deputado estadual. Deixo aí um abraço e votos aí de uma santa e abençoada semana a todos os ouvintes aí da nossa querida Rádio Imigrantes. Um abraço, Moro, a você. Obrigado, igualmente. Um bom dia, deputado Zé Milton. Bom dia, bom dia.